Fala pessoal, beleza? Eu já fiz muitas provas, algumas me destruíram, mas eu vou contar pra vocês o que eu aprendi com cada uma que eu fiz, tá? Primeiramente, eu queria começar contando minha história de concurso e vestibular, falando que eu não sou um cara de sucesso ainda. Eu não consegui alcançar a aprovação em nenhuma das provas que eu fiz ainda. Eu tô trilhando um caminho e queria, ensinar um pouco pra vocês o que eu aprendi e continuo aprendendo, tá? Eu queria começar contando minha história da primeira prova, primeiro concurso que eu fiz, que foi o Enem. A primeira prova que eu fiz foi o Enem. Eu acho que ele é realmente um pontapé inicial para muitas pessoas que saem do ensino médio. Só que a gente não tem, não dá a relevância necessária para essa prova. Eu lembro que eu estava no terceiro ensino médio, eu não entendia nada, eu nunca fui, um aluno 10, eu nunca fui, o cara, assim, que tira 8, 9. Não, eu era aluno médio ali, eu tirava 6 e 7 pra passar de ano e tranquilo, tava tranquilo pra mim. Quando eu ingressei no ensino médio, o meu ensino começou, a ficar cada vez pior, porque chegou a pandemia, né, e fora isso, escola pública, se vocês que já estudam em escola pública, sabem que não é coisa fácil. O professor que tá lá, se ele for um professor competente, a sua sala não vai ser. Ou se sua sala, quer estudar, que eu acho, impossível acontecer aqui no Brasil, o professor, não vai conseguir expressar, porque o professor é ruim. Ou o professor é ruim, ou ele não consegue explicar, entendeu? Então, eu acho que eu vivenciava muito isso, no meu ensino médio, tanto que alguns professores lá, queriam explicar, mas eu nunca entendi o que eu tinha que aprender para fazer o Enem. Eu nunca fui, um cara que, na minha família, tem as pessoas que são concursadas, que são pessoas que fizeram vestibular e conseguiram ingressar nesse mundo. Então, eu nunca vivenciei, nunca tive isso na minha vida, né? Isso foi algo que eu, fui conhecer depois de entrar no exército. Porque antes disso eu nem sabia o que era o Enem, eu nem sabia o que serve o Enem, entendeu? Eu lembro que a gente começa a aprender no terceiro ano que, você tem que ver literatura, porque literatura vai cair no Enem. Só que você fica assim, cara, mas como que isso funciona? Eu não entendo como que isso funciona, entendeu? Eu não sei como que funciona. E esse foi a minha primeira prova que eu fiz, foi o Enem. Eu lembro que eu peguei para fazer o Enem, eu fiz quando eu saí do ano de ensino médio, eu abri a prova. Quando eu abri a prova, eu falei, o que tá escrito aqui? Eu não sei o que tá falando nessa prova, eu não sei o que é a área de um cilindro, eu não sei tirar o volume de um paralelepípedo, que vou encher a piscina com quantos litros? Eu não sabia fazer isso. Eu olhava assim e falava, o que tá perguntando aqui nessa prova? E eu lembro que na primeira prova que eu fiz do Enem, eu chutei cerca de 40 questões, porque eu não consegui terminar de fazer. Eu fiz 60 questões e quando faltava 15 minutos para acabar a prova, eu falei, meu Deus, eu preciso preencher o gabarito. E faltava 40 questões, eu não tinha lido 40 questões. E eu chutei tudo. Chutei. E fiquei assim, mano, caralho, que merda, velho. Que merda. Eu acho que, esse foi um pontapé que eu tive, mas eu falei assim, eu nunca estudei pra essa prova, então, tudo bem, eu não tenho ido tão bem nela. Então, tanto faz. Deu um tapa aqui no microfone, então tanto faz a nota que eu vou tirar aqui. Porque eu nem sei pra que serve. Eu só fiz porque todo mundo no ensino médio fala pra você fazer o Enem. E eu fiz o Enem por causa disso. Eu consegui uma bolsa de 90% e consegui, a bolsa 100% em algumas federais. Só que nenhuma era aqui em São Paulo. Acho que tinha uma em Santos, uma na Praia Grande e algumas aí pelo Brasil inteiro pra fazer educação física, que sempre foi o que eu quis fazer. Mas eu não optei pela federal, eu fiquei 90% de bolsa na particular, que eu pagava, acho que era, R$ 60 por mês na faculdade. E depois disso, eu comecei a estudar um pouco e aprendi um pouco sobre comandos, que eu até comentei aqui em alguns vídeos, que comandos é um curso operacional do exército. Eu comecei a falar assim, caramba, como que eu faço para ser um comandos? O que é um comandos? E eu falei, caramba, eu tenho que fazer prova agora, eu tenho que fazer vestibular agora para conseguir, tenho que fazer concurso na real para conseguir entrar nessa carreira. Só que, eu fiz o Enem, eu mal conseguia ler o que tinha no Enem, como que eu ia conseguir passar um concurso tipo ESA, tipo SpaceX? Como que eu ia conseguir fazer isso? E fora que, assim, como eu nunca tive esse apoio, esse conhecimento desse mundo de concurso militar, de vestibular, eu ficava pensando, mano, como que eu vou fazer isso? Eu não sei como que eu faço isso. Eu lembro que eu comecei a estudar pelo YouTube, eu pesquisei o edital da ESA na internet, baixei o edital, anotei numa luzinha que eu tinha lá em casa e comecei a estudar, tudo que eu tinha pelo YouTube. E eu lembro que nesse ano, acho que no 2023, eu descobri que tinha um CPUR e ia ter uma prova lá. A prova do CPUR é nível médio. Então eu falei assim, putz, acho que eu vou conseguir fazer, mas eu vou dar uma estudadinha. Estudei uns 3 meses, 2 meses antes da prova, fazendo a prova antiga deles, vendo as questões lá. Consegui passar no CPUR. Só que, mano, a água começou a bater na bunda. Eu comecei a falar, cara, eu sou muito burro, eu não consigo fazer nada. Porque eu fiz o Enem, eu não conseguia ler o Enem, eu não consegui fazer 40 questões.
por causa de tempo. Depois eu fiz CPUR. O CPUR eu fiquei na rabeira. Eu entrei porque um cara meteu o pé. Aí ele meteu o pé, eu entrei, tipo, eu consegui classificar, mas só entrei porque um cara foi embora. Aí eu consegui entrar no lugar dele. E aí eu comecei a pensar assim, falei, mano, caramba, o que tá acontecendo? Tipo, eu não consigo ler, eu não consigo ver, tipo assim, um cubo, eu não consigo ver um quadrado e tirar a área desse um polígono aqui, eu não sei, tipo, geometria, eu não sei nada, entendeu? Eu comecei, tipo, a ficar um pouco angustiado, porque eu falei, caramba, que é isso? O que tá acontecendo, né? E quando eu entrei no CPUR, eu comecei a descobrir o mundo, aí foi, tipo assim, ganhando cada vez mais conhecimento, porque foi do Enem, aí do Enem foi pro CPUR, eu lembro que no ensino médio eu nem sabia o que era FUVEST, eu não lembro nem o que era FUVEST, eu não sabia nem como que me inscrevia na prova, pra você ter ideia, pra você ter ideia. Aí eu cheguei assim no CPUR, e quando eu entrei no CPUR eu descobri que tinha prova pra SpaceX, que é o concurso de Escola Preparatória de Cadetes do Exército, que é uma prova que o nível dela é bem superior do que a do Enem, tipo, bem superior mesmo. E eu comecei a falar, caramba, agora eu vou ter que estudar de verdade. Eu peguei assim pra estudar, fiquei estudando. Estudei 6 meses, só que foram 6 meses você não consegue fazer nada, cara. Tipo assim, levando em consideração que você não tem ensino médio, você não tem base, irmão, 6 meses é muito pouco tempo. Mas eu não vou falar que é impossível. Não é impossível. Porque pra quem quer, isso acontece. Só que comigo não aconteceu. Eu fiz a primeira prova da SpaceX, eu fiquei em 3 matérias, eu não consegui passar em 3 matérias. E eu comecei a falar, caramba, eu tô começando a aprender os conteúdos, tô aprendendo um pouco mais do jogo. Eu não cheguei na prova lendo assim, falando, caralho, eu não sei nada que tá escrito aqui. Que nem foi a primeira prova do Enem. Na prova da SpaceX, eu peguei pra ver e falei, tipo assim, porra, aqui eu já entendi alguma coisa. Aqui eu tô vendo que eu só não tenho o nível ainda da prova. Porque os conteúdos eu comecei a entender o que tava pedindo. Eu vi ali que tava pedindo um pouco de matriz, determinante, sistema linear, geometria espacial, geometria plana. Em geografia caía ali, tipo, geologia, caía geopolítica, caía um pouco de urbanização. Eu comecei a entender o que tava pedindo na prova. Eu comecei a falar, porra, tá chegando, tá chegando, tá chegando. Mas naquele tempo eu tava, tipo assim, no exército, estudando, então, tipo, não dava pra fazer, estudar totalmente pra prova. E eu falei, mano, ano que vem eu vou conseguir estudar 100%. E o ano que vem é esse ano. Então, o que aconteceu é que eu tive que trabalhar. Aí eu comecei a trabalhar, eu tava trabalhando e estagiando na faculdade, né? Então, tipo assim, tá fazendo os dois ao mesmo tempo. E eu comecei a falar, caralho, mano, como que eu vou focar pra SpaceX assim? Não tem como, pô. Porque, tipo assim, de manhã e de noite eu, tipo, trabalhava e tinha que fazer faculdade EAD ainda. E de manhã, tipo, era o tempo que tinha pra estudar, que eram, tipo, 6 horas. 6, 5 horas. Mas, tipo, isso sacrificando meu sono. Mas eu falei, não, essa prova aqui eu vou passar nessa prova. E eu peguei, ó, toma ali. Pegava 6 horas por dia. Aí quando chegou, tipo assim, 3 meses pra prova, eu pedi demissão do meu trampo pra poder estudar só pra SpaceX. E aí o que eu falei? Eu sempre pedi a Deus um tempo pra poder estudar. Sempre pedi a Deus um tempo pra estudar. E agora que eu tenho, eu vou estudar até cair sangue do meu olho. E eu peguei assim pra estudar, tipo, 12 horas por dia, 10 horas por dia. 10 horas por dia era o mínimo que eu tinha. Então, tipo, era 10 horas pra mais. Então, tipo, eu comecei a me desafiar, comecei a estudar 12, 13, 14, 15. E o meu recorde foi 16 horas. Foi 16 horas e 2 minutos, que eu tenho aqui no meu cronômetro registrado. E depois disso, eu comecei a ver assim, falei, mano, caramba. Porque, tipo assim, se eu pudesse classificar como que foi as coisas que eu fiz nesse tempo aí que eu tenho de experiência em vestibular, eu poderia falar que a prova que me surpreendeu foi a prova da Unicamp. Porque foi a primeira prova, assim, que eu fiz e falei, caramba, eu entendo o que tá pedindo aqui, eu sei que tá pedindo em física, eu sei que tá pedindo em matemática, geografia, história, eu consegui fazer, tipo, tranquila a prova. Então, a prova vai sair dia 24, acho que quem foi aprovado para a segunda fase. Eu não sei se eu passei, mas vamos esperar para ver o que vai acontecer. Eu posso dizer também que a prova que me humilhou foi a primeira prova que eu fiz do Enem, porque quando eu peguei para ver assim, eu acho que nunca mais eu quero sentir de novo isso, de pegar uma prova assim e falar, cara, eu não sei fazer nada que está escrito aqui. Se eu pudesse dizer também um pouco da minha evolução, foi a prova da SpaceX, porque ela mostra que quando você tem uma constância nos estudos, você vai, tipo, mantendo o seu foco, você vai aprendendo cada vez mais e você vai ganhando a evolução. Porque no ano passado, quando eu fiz a SpaceX, eu fiquei em 3 matérias. Esse ano eu fiquei em uma, em física. Por mais que, tipo assim, as medianas estejam baixando, eu fiquei, ó, física, são 12 questões, eu não acertei nenhuma. Não, acertei, acho que foi uma. Foi uma questão de física. Só que, tipo assim, eu sempre pensei isso, falei, cara, eu sou muito ruim em exatas. Se eu não pegar pra fazer só exatas, eu não vou conseguir, tipo, passar nessa prova. E eu não consegui passar, porque eu não tive tempo suficiente pra estudar pra prova. E aí, isso meio que, tipo, foi me ensinando um pouco sobre o mundo vestibular e o mundo dos concursos. Mas eu não sou um cara restrito a só SpaceX e Enem. Eu já fiz prova também da Unicamp, da FUVEST
As provas da SpaceX também eu já fiz eu fiz todas as provas da SpaceX. O Enem também eu já fiz. E ano que vem, que vai ser o ano que eu vou pegar pra fazer concurso de verdade, eu vou fazer todas as provas possíveis. Eu vou tentar vender minha alma aqui trabalhando de freelancer para poder pagar as provas, porque prova realmente é caro, tá? Não imagina que prova é totalmente barata. As únicas provas que você consegue isenção são algumas que você tem que comprovar sua renda ou você sendo cotista. E a maioria das provas você não vai conseguir isso, entendeu? E o que eu tenho pra dizer aqui, cara, que você não pode, tipo, parar de tentar, entendeu? Você não pode parar de tentar. Eu lembro que eu peguei pra fazer a prova da AFA e da EFON também. Eu vi que, tipo assim, sempre foi uma mística que o pessoal cria. O mundo das provas é uma mística. Sabe o que acontece? Todo mundo fala assim, é impossível de você fazer isso, é impossível de você fazer aquilo, você vai conseguir fazer isso, você vai conseguir fazer aquilo. E o que eu pensava? Eu falava assim, mano, eu já fiz? Não fiz. Então quem que esse cara é pra falar que é impossível fazer isso? Ainda mais, tipo, quando você entra pra ver, tipo assim, os comentários das publicações que tem na internet, a maioria das pessoas falam que é impossível você fazer medicina em São Paulo. Mas, cara, por que você não tenta? Não é tão difícil. Quando você pega pra encarar o seu medo, você vai ver que, tipo, realmente não é aquilo que o pessoal fala que é. E eu falo isso porque eu fiz isso. Quando eu peguei pra fazer a prova da AFA, eu falei assim, cara, essa prova aqui, ela é um nível mais difícil, ela é um pouco mais complexa que a SpaceX, mas não é o monstro que o pessoal fala que é. Porque é só uma prova. Você só precisa do seu papel, da sua caneta e da sua borracha para fazer a prova. Não, tipo, não muda nada. É a mesma coisa, entendeu? Então eu peguei pra fazer a prova da AVA e falei, realmente, ela é um nível acima da SpaceX. Só que é um nível que se você trabalhar bem, você consegue fazer ela. Então, quando eu vi ali a USP, a FUVEST ali, eu vi a nota de corte dos cursos que tem, eu comecei a ver e falei, cara, a nota de corte dos cursos aqui é muito baixa. É muito baixa. Claro, se você for ver, tipo, acho que é medicina, arquitetura e urbanismo, acho que direito também, psicologia, eu não sei, mas acho que gastronomia, veterinária, são as notas de corte mais altas, porque realmente são as áreas que o pessoal mais, tipo assim, concorre. Acho que engenharia também, né? Esqueci engenharia. Mas, cara, falar a verdade pra vocês, essas notas de corte são altas porque muita gente tenta entrar e vai aumentando o nível. Mas tem muito curso que às vezes, tipo assim, você quer fazer e não é, tipo, tão visto. Tipo, não é tão. Não tem tanta concorrência. Por exemplo, aqui letras, a nota de corte de letras é 40 e poucos. Entendeu? Posso estar falando merda aqui, mas vocês conseguem ver no site da USP, da FUVEST, que, tipo, a nota de corte lá é baixíssima. Eu comecei a pensar, eu falei, porra, de 90 questões, se você acertar 40, você tá dentro, isso é basicamente a faculdade de graça que você vai fazer, cara. Você perde um aninho, não, você ganha um aninho da sua vida estudando, depois você faz uma provinha que você consegue entrar com 40 acertos. Você tá me entendendo? Então, eu acho que o que eu aprendi até agora, e com certeza vou aprender muito mais esse ano e pro ano que vem sobre as provas, é que tem uma mística que não existe. Você tem que fazer para realmente falar o que você acha da prova, entendeu? Por exemplo, eu fiz um post lá na outra rede social que tá aqui na descrição do vídeo aqui, que eu falei, pô, acho que o Enem é uma prova de interpretação. Porque quando você pega para fazer uma prova de nível alto da língua portuguesa, você pega para fazer ali uma prova do Colégio Naval, que eu também já fiz prova do Colégio Naval, e você fala assim, caramba, isso aqui é português. Aqui é português. Aí eu falo também, você fala, realmente, aqui é português. Aqui tá pedindo, tipo assim, um nível muito acima de português. Aí quando você desce para ver, por exemplo, no Enem, o português, é basicamente interpretação de texto. Porque não é um nível tão complexo da língua portuguesa. Entendeu? E basicamente é como se fosse assim: para quem corre contra pessoas que estão a cavalo, quando ela vai correr com pessoas que estão a pé, ele vai falar: pô, isso daqui não é nada para mim, eu vou voar, entendeu? Então, esse mundo de vestibular e concurso, você não pode ter medo de fazer prova. Eu falava assim: eu acho que eu não tenho nível para fazer tal prova, mas vou fazer mesmo assim. Porque quando você começa a pegar confiança e você vê que você está bom em tal matéria, você consegue avançar um pouco mais. Eu acho que é mais difícil na parte física e matemática. Mas, pô, português, química, física, não. Português, química, geografia, história, tem provas que você consegue subir o nível. Tipo escola naval. Escola naval cai esses conteúdos. E você vê a geografia da escola naval, você fala assim, irmão, isso aqui ou o cara sabe ou ele sabe. E quanto mais você, tipo assim, aumenta o nível, melhor você fica. Então, tipo assim, é como se você estivesse treinando contra Você tá treinando grappling com um cara de sumô. Aí quando você vai treinar com um cara de 70 quilos, cara, você vai matar esse cara, pô. Entendeu? Então, eu acho que pra finalizar aqui, eu posso dizer para vocês que até agora todas as provas me bateram, mas foram de jeitos diferentes. Acho que esse ano foi o ano que eu mais apanhei, cara. Eu acho que eu fui o cara que ia para apanhar, entendeu? E eu ainda tenho um concurso para fazer ainda. Eu tenho para fazer o do Enem. Eu vou fazer a FUVEST também quase no fim de novembro.
Se Deus quiser eu conseguir passar para a segunda fase das provas, eu vou ter para fazer em dezembro também as provas da Unesp, da FUVEST, que passa para a segunda fase. E o que eu tenho aqui para falar para vocês é o seguinte: ou você aprende a apanhar agora, ou você apanha no dia da prova, cara. Você tá me entendendo? Ou você pega aqui, ó, para fazer prova antiga, deixa eu pegar um pouquinho das provas que eu tenho aqui. Ou você pega para fazer prova antiga e apanha em casa, ou você chega na hora da prova e apanha para a prova. Entendeu? Então, eu vou falar para vocês que eu preferia apanhar estudando e não apanhar para o mundo. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tem algum comentário, alguma sugestão, alguma coisa que já aconteceu com vocês, alguma experiência que talvez eu tenha passado aqui, você também tenha tido uma experiência igual, deixa aqui embaixo, comenta aqui. Se tiver alguma dúvida que você quer me chamar no privado para conversar melhor, pode me chamar aqui nas outras redes sociais que eu deixo aqui embaixo também. Se você gostou, deixa a sugestão aqui embaixo. E valeu, rapaziada, ó. Se você viu que isso aqui te ajudou em alguma coisa, compartilha com seu amigo, hein? Valeu, falou aí. Não se esqueça. A hora de apanhar é em casa. Não sabe apanhar no dia da prova não, hein? Valeu, rapaziada. Tamo junto.